Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu trouxe essa touquinha bem fofinha no tamanho que vai, assim, servir de 3 a 6 meses, mas dependendo do tamanho do bebê, pode servir um pouco mais ou um pouco menos, ou dependendo do bebê, né, nem servir, ele precisar de uma maior. Por isso, eu deixo aqui para vocês uma tabelinha com os tamanhos, né, de referência para vocês fazerem aí a de vocês. Pode ser que o seu bebê aí seja um pouquinho fora da medida tradicional, então você pode usar a tabela de apoio aí para você fazer um tamanho maior, tá bom? Então é isso, a tabela vai estar na descrição do vídeo, depois vocês vão lá para dar uma olhadinha, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado já do nosso modelinho. Se gostou, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Já vou passar para vocês aqui a lista de materiais. Eu ensino nessa cor aqui, ó. Então, eu vou passar material para essa peça. As lãs utilizadas foram essas aqui, ó. Já vou passar a numeração certinho. Da Círculo e uma da Cisne. A da Cisne é esse amarelinho que eu usei para fazer os detalhezinhos. A cor 70-123 é a Bebê Todo Dia. E para fazer os detalhezinhos do pinguinzinho, da toquinha, usei essas cores aqui, ó. Essa é ela, Amore Baby. Ela tem 200 de tex, tá? Essa aqui da Círculo, deixa eu ver quantos de tex tem, porque fica completinho. Essa aqui é boa, que é anti-peeling, daquelas bolinhas. Bem, gente, é 300, a tex é 300. Eu ia falar que não tinha achado. E aqui, essa que eu usei aqui, Amore Baby, a cor 250 para o detalhe da toquinha. E a cor 5383, essa verdinha. Então, a azul é a cor 250 e a verdinha é a cor 5383. No corpo todo da touca e na cabecinha do pinguim, eu usei essa cor aqui, que é o cinza da Amore Baby também. A cor é 80-88. E a barriguinha do pinguim na cor branca, tá? Deixa eu ver se tem numeração. A cor 10. As agulhas utilizadas foram a 4 milímetros e a 2 milímetros. Usei agulhas de tapeçaria, essa aqui mais grossinha, que eu não sei numeração, tá? E essa aqui mais fininha, a número 18. Vamos precisar de marcadores. Se você não tiver, use pedacinhos de linha. A tesoura, uso em alguns momentos a cola Pega Mil, a cola universal. E os olhinhos do pinguim, olha que gracinha, mexe esse negocinho preto, ó. Eles são lá da JHP Metais, contato vai estar aqui na descrição do vídeo. É o seu Hermílio, tá? Então, esses olhinhos são de lá. Acredito que já passei todos os materiais necessários. Se faltar algum, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, dá uma olhadinha lá para conferir. E então, é isso. Vamos para nossa aulinha. Vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico. Vamos subir 3 correntes, que já vai representar o nosso primeiro ponto alto. Vou colocar aqui dentro do anel mais 11 pontos, totalizando 12 pontos altos. Já tenho os 12 pontos. Agora eu vou puxar aqui essa partezinha do anel pra gente poder unir a carreira. Venho aqui na primeira correntinha que a gente vê aqui em cima, ó, das 3, contando de baixo pra cima, 1, 2 e 3. Dentro dela eu faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Agora a gente vai trabalhar uma carreira toda com um aumento de ponto alto. Subo 3 correntes para representar meu primeiro ponto, neste mesmo lugar, que vai dar exatamente em cima deste
primeiro ponto da carreira anterior, eu faço mais um ponto alto, ficando já com um aumento de ponto. No total, 12 aumentos de ponto alto. Trabalho um aumento para cada ponto de base. No final da carreira, eu volto com vocês. Pronto, já tenho os 12 aumentos. E aqui, novamente, 1, 2, na terceira corrente, vamos unir a carreira 2 com um ponto baixíssimo. Iniciando a carreira 3, subo 3 correntes, que vai representar o meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer um aumento de ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos em cima aqui do primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento e vamos trabalhar essa sequência. Um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Então, entre cada aumento, eu vou ter um ponto de espaço. No final da carreira, eu volto com vocês. Finalizei a minha carreira e o último ponto foi um ponto sozinho, porque o de início foi um aumento. Na terceira corrente, um ponto baixíssimo para unir a carreira. Iniciando agora a carreira número 4, aonde vamos subir 3 correntes, que vai representar nosso primeiro ponto alto. Já vou iniciar no mesmo lugar mais um ponto, ficando com um aumento. E agora vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos de espaço. E no próximo, um aumento. Então, vamos trabalhar sempre assim. Um aumento. E 2 pontos altos sozinhos. 2 pontos de espaço até o final da carreira. No final, nós vamos terminar com 2 pontos sozinhos. Finalizei a minha carreira número 4 e uni a carreira com um ponto baixíssimo lá dentro da terceira corrente, contando de baixo para cima. Iniciando 3 correntes, representando nosso primeiro ponto, no mesmo lugar. Aqui onde nós fizemos a emenda, que vai dar exatamente em cima do primeiro ponto da carreira anterior, que são aquelas 3 correntes, olhem. Eu já fiz mais um ponto, então fiquei com um aumento, e agora a nossa sequência será de 3 pontos altos entre cada aumento de ponto alto. Já tenho 3, um aumento. Então, nesse próximo ponto, um aumento. 3 pontos altos de intervalo. E um aumento. Assim, vamos trabalhar até o final da carreira, terminando com 3 pontos sozinhos, aqui, tá? Já volto. E depois eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Finalizei a minha carreira número 5 e agora vamos iniciar a carreira 6, que será a nossa última carreira com sequências de aumento. 3 correntes, representando um ponto alto no mesmo lugar aqui, ó, onde você fez a união da carreira. Mais um ponto alto, ficando com aumento no início, como já vínhamos fazendo nas demais carreiras. Agora, o espaço entre cada aumento será de 4 pontos. 3, 4. Aí, na sequência, vamos fazer mais um aumento. E assim, vamos trabalhando até o final da carreira, fechando a carreira com 4 pontos sozinhos, tá? Visto que iniciamos com um aumento. 2, 3, 4 e um aumento. Eu vou voltar com vocês
para iniciar a carreira número 7, tá? Já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a nossa 6ª carreira. Finalizaremos com um ponto baixíssimo na 3ª corrente aqui em cima, tá? Já volto. Finalizei a minha carreira 6. E agora a gente vai fazer carreiras só de pontos altos. Não vamos fazer aumentos mais, até a gente ficar com 13 carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. E toda vez que eu for unir a carreira, eu vou unir na 3ª corrente do primeiro ponto, que é representado por 3 correntes. Então, para iniciar a carreira, vou sempre subir 3 correntinhas para representar um ponto alto. Já venho para o próximo ponto, fazendo um ponto após o outro, tá? Sem fazer aumentos. No final da carreira, eu volto com vocês. Na verdade, eu vou voltar aqui quando eu estiver na carreira número 13, no final da carreira 13, depois de fazer a união da carreira, eu retorno para a gente dar continuidade. Aqui eu já completei as minhas 13 carreiras, vai dar aí mais ou menos uns 13 centímetros, porque é mais ou menos 1 centímetro cada carreira, tá? Isso aí, ó, deu quase 14 centímetros, 13 centímetros, tá? Agora a gente vai fazer essa barrinha aqui, ó. Aí vai completar a altura que a gente precisa para esse tamanho de 3 a 6 meses. Que aqui, ó, ela tem que ficar com 22 de circunferência, dobrada assim no meio. No caso, são 44, tá? Dobrando ao meio, 22 para cada parte. Então, como temos duas partes, 22 mais 22, 44 centímetros. Para você fazer um tamanho maior que esse, você vai acrescentando mais carreiras com aqueles intervalinhos de aumentos, tá? Entre pontos sem aumento e com aumento. No caso, eu parei no intervalinho de 4 pontos entre cada aumento. Se eu quisesse fazer um tamanho maior, eu ia fazer mais uma carreira com intervalinhos de 5 pontos entre cada aumento. Depois eu ia medir, antes de dar continuidade, quanto que estava dando aqui de circunferência, assim, tá? Você vai medindo assim e vai ver se vai dar o tamanho que você precisa. E para você saber o tamanho que você precisa, é só você conferir a tabela que eu deixei para vocês. Eu vou trocar de agulha, porque eu quero que essa parte aqui fique bem elástica, tá? Então, e assim, fique elástica, mas não fique larga, tá bom? Então, vocês vão até perceber que aqui, ó, ela ficou mais reduzida. Mas só que isso não quer dizer que ela vai ficar apertando a cabeça do neném, não, que fica muito confortável, tá bom? Então, eu vou diminuir a numeração da agulha para 2. Já tenho uma corrente, vou subir mais 8 correntes, total de 9 correntes. 5, 6, 7, 8, 9. Vou pular a primeira corrente, entro na segunda corrente, faço um ponto baixo para cada corrente seguinte, total de 8 pontos baixos. Dentro de cada corrente, um ponto baixo. 5, 6, 7 e aqui 8. Agora, para a gente voltar a carreira, nós vamos andar 2 pontos baixos aqui nessa parte, tá? Na base. 1 e 2. Virou o trabalho. Eu viro o trabalho sempre com a linha assim, à frente do ponto, mas você pode optar aí por fazer diferente, tá? Não tem problema. Vou pular os 2 pontos que eu andei aqui, entro no próximo ponto, no terceiro ponto, pegando somente a alça de trás, volto com 8 pontos novamente. Eu vou fazer isso até
o final da carreira. Total de 8 pontos baixos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Com um jeitinho aqui, esse último ponto. Vou fazer uma corrente, vir o trabalho. Aqui eu já virei com a linha para trás, mas se você quiser, você pode virar do mesmo jeito, com a linha para frente do ponto. Pulo a corrente, entro na segunda alcinha do primeiro ponto baixo que a gente vê aqui, da carreira anterior, e desço os 8 pontos. Feitos os 8 pontos, vamos andar novamente 2 pontos baixos aqui na base. Se atentem para não repetir o ponto no mesmo lugar, que fica um pouquinho mais largo, ó, tá vendo? Então, você pode acabar se confundindo às vezes. Então, presta atenção. 1, 2, no terceiro ponto, subo 8 pontos baixos. Uma corrente, viro o trabalho, vou saltar a corrente que eu fiz e desço os 8 pontos. E assim a gente vai trabalhar até chegar aqui, ó, o último ponto livre, tá? Vou voltar com vocês quando tiver finalizada toda essa minha barra. Prontinho, fiz a minha última carreira e agora nós vamos fazer a emenda aqui, tá? Eu vou virar ao avesso. E aqui agora, ó, essa parte do início, onde a gente tem somente essas alcinhas aqui das correntinhas que sobraram, nós vamos entrar dentro de cada alcinha dessa, pra gente poder fazer a união da carreira. Unir uma carreira a outra. Vou buscar a laçadinha, passar direto aqui, unindo o nosso primeiro ponto. Depois eu vou fazer assim, faço uma corrente, agora eu já entro na próxima alcinha e vou pegar aqui, ó, do lado anterior, do lado oposto, na alcinha de cima, tá? Vou deixar essa aqui de baixo sobrando. E aí, vou fazer pontos baixos, que eu acho que fica mais elástico. Se você quiser unir em pontos baixíssimos, também pode. Mas eu prefiro assim. E aí, nós vamos casando um ponto com o outro, fazendo essa costurinha. Pronto, aqui fizemos o último ponto, agora eu posso fazer uma corrente e cortar o fio. O meu já estava cortado, porque eu já havia feito a união e esqueci de mostrar para vocês, ó, do outro lado vai ficar assim, desse jeitinho aqui. Bem, então, aqui concluímos essa parte, agora vamos arrematar esses fios que estão sobrando. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês que esse fio, lembrando que estamos do lado avesso da peça, tá? Eu vou levar ele pra carreirinha de cima aqui, ó, nessa próxima filinha. E agora, depois de trazer o fio pra cá, aí eu vou, ó, passando por entre os pontos, por entre a trama. Puxo o fio pra cá sem puxar muito, pra não ficar repuxado aqui, fica rígido. Ó, agora o fio saiu aqui, eu vou entrar uns fiozinhos à frente para não desfazer o meu trabalho. E faço pelo menos a metade do percurso. Ó, se eu entrasse com o fio aqui nesse mesmo lugar, na hora que eu puxasse, ia desfazer o que eu já havia feito. E a linha ia soltar. Então, agora, eu corto o excesso de fio e está arrematado. Aqui eu também vou fazer o arremate do mesmo jeito, posso trazer o fio mais pra cá, pra base, e levar por alguns pontinhos, depois volto um pouco, tá? E corto o fio. Prontinho, a primeira parte já está pronta. Agora, nós vamos fazer os enfeitezinhos, tá? Vamos fazer o pinguim, pra colocar aqui.
Mas antes, eu vou medir aqui pra vocês, ó. O ideal é que fique com 15 de altura. Só que a minha vai ficar com um pouco mais, ó. Por quê? Eu não ligo para nesse modelinho, eu não liguei para respeitar o tamanho exato, porque aqui, ó, depois a gente vai prender a cabecinha do pinguim aqui e automaticamente vamos perder uma carreirinha. Vai ficar com 15 certinho, tá? Então, ela fica com aproximadamente 16 e meio, mais ou menos, quase 16 e meio. Mas, arredondando aqui, 16, tá? E é o tamanho, a altura exata que a gente precisa para esse tamanho. Vocês vão ver aí na tabelinha, depois vocês podem conferir. Vamos fazer então a cabecinha do pinguim. Essa parte aqui, ó, primeiro de dentro, toda preta. No nosso caso vai ser toda cinza. Anel mágico, uma corrente e um ponto baixo. Nosso primeiro ponto da sequência de 12 pontos. Então, vamos lá, colocar 12 pontos baixos dentro do anel. E eu voltei a trabalhar com a agulha 4 milímetros. Concluído aqui meus 12 pontos baixos, agora eu vou pegar o anel e puxar aqui. Eu vou trabalhar dessa forma, eu vou entrar no primeiro ponto baixo, aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto, e vou unir a carreira com um ponto baixíssimo. Essa vai ser a nossa primeira carreira. Eu não vou fazer sem emenda, tá? Porque eu acho que não tem necessidade disso. Então, eu vou sempre finalizar a carreira unindo com um ponto baixíssimo. Há formas de depois a gente não deixar essas emendas aparecendo, porque a gente vai colocar toquinho, aí você pode usar a toquinha para tampar um pouquinho dessas emendas. Então, por isso que eu vou sempre iniciar a carreira assim, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar aonde nós unimos a carreira. E assim, nós já vamos fazer aqui o nosso primeiro aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo lugar, lá no primeiro ponto. Aqui dá para ver nitidamente onde iniciou a carreira. Agora, eu já vou até aproveitar para ir arrematando esse fio. Eu vou fazer um aumento de ponto baixo em cada ponto seguinte, tá? No total, vamos ter 12 aumentos de ponto baixo. Eu vou voltar quando eu concluir meus 12 aumentos. Tenho já os meus 12 aumentos, que com 24 pontos no total. Agora, vamos unir a carreira aqui nas duas alcinhas, sempre ignorando aquela corrente do início, tá? Vamos vir nas duas alças do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar a carreira 3. Já fiz uma corrente e no mesmo lugar onde unimos a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo seguindo, fazendo um ponto para cada ponto de base, total de 24 pontos. Já volto. Prontinho, e para unir a carreira, vamos entrar aqui ó, nas duas alças do primeiro ponto, ignorando sempre a correntinha que a gente faz no início. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente para iniciar a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer o mesmo esqueminha da touquinha, só que aqui eu vou fazer o seguinte, fiz um ponto baixo e no próximo que eu vou fazer o aumento. Eu não vou iniciar com aumento para não deixar um espaço muito grande aqui depois, tá? Um ponto baixo e um aumento. Vamos seguir assim até o final da carreira, tá? No final da carreira, nós vamos concluir com um aumento aqui no último pontinho. Eu já volto. Então, a sequência é um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto sozinho e um aumento até o final da carreira. Pronto, final da carreira. Fiquei aqui nas minhas contas com 36 pontos baixos. Para unir a carreira, lá no primeiro ponto baixo, nas duas alcinhas, um ponto baixíssimo. Uma corrente para iniciar a próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar da carreira 5 até a carreira
13. É fácil para você contar, ó. 1, 2, 3, 4. E agora vamos iniciar a carreira 5. E vamos trabalhar os nossos 36 pontos baixos até a carreira número 13, tá? Então, é só repetir ponto sobre ponto. Cada carreira dessas vai ter que ter 36 pontos baixos. Não vamos fazer mais aumentos. Eu já volto com vocês quando eu concluir a minha carreira 13. Cheguei aqui, ó, na minha carreira número 13. Agora, a gente vai começar a fazer diminuições para começar a fechar aqui a cabecinha, tá? Então, vamos trabalhar na nossa carreira número 14, iniciando uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde unimos a carreira, e uma diminuição. Eu vou fazer a diminuição tradicional mesmo, porque nós vamos colocar a toquinha aqui no pinguim, vamos costurá-la e não vai aparecer. Então, um ponto baixo, a sequência será sempre essa, e uma diminuição. Até o final da carreira, nós vamos trabalhar assim, finalizando com uma diminuição, porque iniciamos com um ponto baixo sozinho. Então, vamos respeitar sempre essa sequência, um ponto baixo, de intervalo, uma diminuição. Eu volto com vocês quando eu concluir toda a minha carreira 14. Carreira finalizada, vamos unir com um ponto baixíssimo aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo. E agora vamos iniciar a carreira 15. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, no total 24 pontos baixos, tá? Iniciando o primeiro ponto sempre no mesmo lugarzinho onde nós fizemos a união da carreira. No final, eu volto com vocês. Prontinho, aqui eu concluí a minha carreira e já vou fazer agora o preenchimento com a fibra aqui, tá? Eu não vou colocar muita fibra, porque eu não quero que ele fique muito duro, né? Eu quero que fique bem maciozinho. Então, não vou preencher com muita fibra não, tá? Acho que aí é critério de cada um. Quero que fique bem fofinho, bem macio. Se você tiver dificuldade de trabalhar com ele preenchido, você pode fechar um pouquinho mais, aguarde a próxima carreira, tá? Para você poder fazer o preenchimento. Bem, agora a carreira número 16, ela será toda com diminuições. No total, vamos trabalhar 12 diminuições de ponto baixo, iniciando aqui, ó, uma corrente. Eu já vou pular aqui esse primeiro ponto e vir no segundo fazer o ponto baixo. Ou se você quiser, você pode entrar aqui, como se fosse fazer um ponto baixo no primeiro ponto e vir pro próximo, buscou o fio e faz a primeira diminuição, tá bom? Se quiser, pode marcar também que nesse primeiro ponto, ó, tá vendo? Justamente nessa alça aqui, nessas duas alcinhas. Vou marcar aqui para vocês verem, ó, aqui. E depois é só dar sequência a mais 11 diminuições. Eu vou fazer todas as minhas diminuições desse jeitinho aqui, tradicional mesmo. E já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui, ó, minha última diminuição. E para unir a carreira, bem aonde eu marquei aqui, nas duas alças do primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. A próxima carreira será toda em ponto baixo. Vamos trabalhar 12 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Aqui no mesmo lugar onde unimos a carreira, nosso primeiro ponto baixo. Fiz uma corrente, tá, gente? Para sempre dar uma alturinha para o primeiro ponto. Então, agora aqui é só ponto sobre ponto. 12 pontos no total, eu já volto. Prontinho, e para unir a carreira, do mesmo jeitinho, nas duas alças do primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo. Aqui agora, você pode fazer uma corrente bem apertadinha, deixar um pedacinho grandinho de fio antes de cortar. E aí, puxou direto. Agora, nós vamos unir aqui com a agulha de tapeçaria. Então, para unir
os pontinhos. Para fechar aqui a cabecinha, né, o espaço que ficou, nós vamos usar uma agulha de tapeçaria para nos ajudar. Bem, para fazer essa união, eu vou, ó, entrar de fora para dentro, assim, ó, né, em todas essas alcinhas aqui dos pontos baixos, nessa primeira alcinha aqui, deixando a alcinha de baixo livre, sempre assim, fazendo esse mesmo movimento, de fora para dentro. Até você ter passado o fio em todas as alças dos 12 pontinhos. Pronto. Agora você vai puxar. Puxou, agora é só você arrematar o seu fio. Cada um arremata aí do jeito que achar melhor. Como aqui vai ter a touquinha por cima, eu vou aqui, ó, dar um primeiro nozinho antes de passar o fio aqui pra dentro, aqui pra lá, tá? Pode fazer um retorno aqui também, se você quiser. Eu não peguei no fio não, tá? Na fibra do crochê não, só vou passar o fio aqui, tá vendo? Eu entrei aqui no mesmo lugar, só que eu vou fazer eu vou levar a agulha num sentido diferente. Só pra não deixar repuxadinho aqui a cabecinha do pinguim. E agora eu vou cortar o fio. Agora nós vamos fazer a touquinha aqui do pinguinzinho. Só vou alterar um pouco o esquema de cores dessa touquinha, que eu quero ela um pouquinho mais coloridinha. Então, vamos pegar aqui o fio, trabalhar um anel mágico. E vamos colocar dentro desse anel 12 pontos altos. Eu estou usando a agulha número 4 ainda, tá, gente? 1, 2, 3 correntes representando o nosso primeiro ponto. E aqui dentro do anel vamos colocar mais 11 pontos, total de 12 pontos altos. Já volto. Feitos 12 pontos, agora eu vou aqui, ó, fechar o anel, puxei para fechar bem, ó. Puxei essa perninha aqui. E aí, vamos unir na terceira corrente, contando de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. Vamos fazer 3 correntes para dar altura para o nosso primeiro ponto alto. E agora, vamos fazer nesse mesmo lugar de onde saem as 3 correntes, ó, exatamente onde fizemos a união da carreira, que vai dar exatamente também em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Fiz aqui mais um ponto alto, ficando com um aumento de ponto alto. Vou fazer mais 11 aumentos de ponto alto, um aumento para cada ponto de base ou para cada ponto seguinte. Já estou aproveitando para arrematar esse fio. Eu volto quando eu tiver aqui concluído os meus 12 aumentos de ponto alto. Concluídos os 12 aumentos, na terceira corrente, contando de baixo para cima, vamos unir a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Só que agora a gente vai aproveitar para já trocar a cor do fio, tá? Antes de puxar o fio de baixo, nós vamos pegar a cor seguinte. Eu vou fazer nesse verde para dar um destaque. Então, eu já vou pegar ela, vou puxar aqui direto, passando pela alcinha que estava aqui na agulha. Pronto, agora eu já puxo o fio, ó, deixando um pedacinho para eu já vir arrematando ele aqui e vou arrematar junto com esse aqui que vem do novelo, tá? Antes de cortar o fio, vou fazer um arremate por alguns pontinhos, tá? Uma corrente e nesse mesmo lugar um ponto baixo. Vamos trabalhar no total 24 pontos baixos. Isso mesmo, gente, ó. Na verdade,
Perdão, tá? Nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento no ponto seguinte, tá? Vamos ficar com 36 pontos no total. Esse fiozinho aqui do anel mágico, eu posso deixar ele aqui para baixo, para não me confundir. Vou vir arrematando só esses dois aqui. Então, já tenho um ponto baixo, no próximo, um aumento. Aumento de ponto baixo. Um ponto, no próximo, um aumento de ponto baixo. Agora que eu já arrematei o fio por alguns pontinhos, eu posso cortar, tá? Deixando só esse aqui. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreira e já retorno com vocês, tá? Um ponto de intervalo entre cada aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento de ponto baixo. Já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, vamos trocar a cor do fio. Agora eu vou usar a mesma cor que eu estou usando na touquinha. Ó, entrou aqui para fazer a união da carreira, só que ao invés de usar a mesma cor, você vai trocar a cor pela cor que você vai trabalhar agora, ó. Unir a carreira com um ponto baixíssimo, aquele mesmo esqueminha, já vou arrematando os dois fios de uma vez. Uma corrente no mesmo lugar. Agora sim, nós vamos trabalhar a carreira toda em ponto baixo. No total, 36 pontos baixos, ó. Ponto em cima de ponto, sem aumentos, até o final da carreira. Já volto com vocês. Ah, ó, já arrematei o fio por alguns pontinhos, agora eu posso cortar. Trabalhar só com a cor atual. Já volto com vocês. Prontinho, no final da carreira, agora nós vamos trocar a cor novamente, tá? Para a cor que a gente iniciou aqui, nesse azulzinho. Só que eu já vou aproveitar para poder trocar a cor do fio, tá? Perdão, trocar a cor do fio não, trocar a numeração da agulha. Porque agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, a barrinha. E vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos na touquinha, tá? A barra da touquinha. Então, vamos pegar, ó, para unir a carreira, entrar nas duas alças do primeiro ponto, buscou o fio que você vai inserir agora no seu trabalho e passou direto aqui na alcinha que estava na agulha. Vamos deixar aqui bem esticadinho, deixar um pedacinho de fio pra gente ir já ir arrematando. E vamos subir aqui 8 correntes, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos pular a primeira corrente, na segunda, nós vamos descer fazendo um ponto baixo para cada corrente seguinte, no total, 7 pontos baixos. Vamos seguir aqui. Um pontinho para cada corrente. Seis e 7. Agora, nós vamos andar 2 pontos na base e já vamos aproveitar para ir arrematando os 2 fios. Gente, acabei entrando no mesmo lugar, ó. Vamos no próximo ponto, tá? Cuidado aí. 1 e 2 pontos, virou o trabalho, e aí, pulou os 2 pontos que andamos ali, pegando na segunda alça de cada ponto de base, vamos subir 7 pontos baixos. Feitos 7 pontos, final da carreira, uma corrente, virou o trabalho, pula a corrente e, usando a segunda alça dos pontos, vamos descer 7 pontos baixos, um ponto para cada pontinho de base. E vamos trabalhar sempre assim, do mesmo jeito que trabalhamos lá na barrinha da touquinha cinza aqui, ó. Desse mesmo jeitinho. Então, chegou aqui, ó, vamos andar 2 pontos na base. Virou o trabalho, sobe mais 7 pontos a partir do terceiro ponto, tá? Aqui eu já posso cortar o fio para
ficar só com a cor que eu estou usando atualmente, tá? Quando eu concluir a barrinha da minha touquinha, eu volto com vocês. Lembrando que é do mesmo jeitinho da touca grande, tá? Desse mesmo jeito. Então, não vou explicar novamente, porque eu acho que não tem necessidade, tá? Mas, qualquer coisa, você volta lá na parte aqui da barrinha da touquinha e acompanha lá que está mais detalhado. Já volto com vocês. Bem, aqui, ó, já fiz a união exatamente do mesmo jeito que a gente fez lá na touquinha grande. E agora, como essa touquinha, eu já virei aqui do avesso, tá? Pra fazer a união, né? E como a gente vai deixar essa touquinha presa na cabecinha do pinguim, não vai aparecer os detalhezinhos. Então, aqui eu só vou, ó, fazer uns nozinhos com esse fio da costura que sobrou, ó. Pronto, eu vou cortar o excesso. E corto o excesso também desses outros fios que eu já arrematei. Ó, todos esses. E agora a gente vai fazer a parte do pompom. Se você tiver o pompom pronto, esse aqui também já foi arrematado. Aí fica... Aí é seu critério, você apenas pregar o pomponzinho pronto aqui ou fazer. Vou mostrar. Eu tenho ele pronto, mas eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse pomponzinho aqui, né? Pra quem não tiver ele aí em mãos. Eu vou usar esse fio verde, né? Pra combinar aqui com esse detalhe da touquinha. Eu vou passar, ó, 50 vezes mais ou menos aqui na minha mão o fio desse jeito, ó. Usando esses 3 dedos apenas. Nós vamos fazer um pomponzinho pequeno. Então, eu vou fazer aqui, passar mais ou menos 50 vezes. Eu não estou contando, porque aqui é só para demonstrar mesmo para vocês, ó, como que foi feito. Aí tá, vamos dizer que aqui eu já passei 50 vezes, mais ou menos. Se você achar pouco, aí você passa mais algumas vezes. Vou pegar um fio maior, ó, e vou prender aqui exatamente no meio. Prender não, vou passar aqui pra eu fazer um nozinho. Ó, fiz o nozinho. Se quiser pode fazer um outro pra ficar mais firme. Só puxar esses fios aqui pra não escapar. Ó, então, meu segundo nozinho. Agora eu vou tirar aqui do dedo. Se você quiser, você já pode vir, ó, e cortar aqui pra ficar desse jeito. Antes de tirar, ó, você pode vir aqui com cuidado também, se preferir assim, pra não escapar nenhum fio sem o corte. Ó, vou reforçar o meu nozinho e vou fazer mais um, bem firme. Pronto. Vou usar esse fio maior de apoio para agora eu só vir aqui aparando, ó, desse jeito. Vou começar aparando, ver o tamanho que você quer. Eu não vou fazer o pompom muito grande. Ó, eu costumo fazer assim, ó. Seguro e já vou cortando no tamanho que eu quero que fique aqui, ó. E depois eu só vou acertando. Bem, então, ó, vou fazer ele mais ou menos aqui, para vocês terem uma noção. Aí aqui, agora é só aparar aqui no mesmo tamanhozinho. E depois você vai aparando, aparando, aparando até ele ficar bem bonitinho, tá? Com as cerdas todas do mesmo tamanho, bem legal. Você vai vir aqui na sua touquinha e vai prender aqui usando esse fio maior, ó. Você pode trazer ele lá pra dentro e apenas dar um nozinho. Ou pra quem
tem uma cola boa aí, você pode só colar ele ali, tá? Fica aí a critério de vocês. Bem, como eu vou colocar esse pomponzinho aqui mesmo, ia colocar um pronto que eu tenho aqui, só que eu resolvi, né, aproveitar esse que eu fiz. Então, eu vou vir aqui, ó, entrar aqui. Não entro lá no miolinho no meio não, tá, gente? Porque eu vou trazer esse fio aqui pra dentro, fazer um nozinho lá dentro depois. E o outro, a outra perninha, eu vou trazer aqui pra cá, ó. E agora, vou dar aqui uns 3 nozinhos. Vou passar também um pouquinho de cola aqui, porque aí vai garantir que vai ficar bem preso. Vou fazer assim porque criança já viu, né? Pra não correr o risco dela conseguir tirar. Passo bastante cola aqui. E agora, colocou lá no lugar, ó. Vem aqui só dando o nozinho. Ó, sair em lugares diferentes pra eu conseguir dar o nó e ficar bem preso aqui, tá? Se você quiser fazer de outra forma, fique à vontade. Mas desse jeito aqui eu acho mais prático. Ó, dei uns 4 nozinhos. E agora eu vou cortar o excesso do fio, deixando a pontinha aqui pro nó não se desfazer também, tá? Lembrando que vai ficar, essa parte vai ficar presa, né? Então não vai aparecer. Então aqui finalizei a touquinha do pinguinzinho. Ó, agora a gente acha aqui, ó, o meio certinho da cabecinha, pra gente colocar a parte de emenda também da touquinha pra nessa direção aqui, esse meio. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos deixar mais baixo aqui na parte de trás. Então, aqui é o meio certinho da cabecinha, né? Então, a gente vai deixar um pouquinho mais baixo. Ó, aqui na parte de trás, mais próximo do centro aqui. Porque aí a gente já tampa aquela emenda que fizemos nas carreiras, tá? Então, vai ficar assim, ó. E aqui é a parte onde a gente vai pregar depois o biquinho, que ainda vamos fazer, e os olhinhos. Ó, ficou assim. Aqui é o centro, a touquinha, ela pega praticamente, ó, cobre toda aquela parte de emenda da cabecinha. Mais precisamente, ó, fiquei com contando a parte do meio, 1, 2 e 3 carreiras aparentes aqui, ó, na parte de trás. Agora, a gente vai costurar essa touquinha aqui. E aqui na frente, ó, contando a partir da primeira carreira do centro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras aparentes. Agora, a gente vai costurar essa touquinha aqui. Aí, eu vou pegar aqui, deixa um pedacinho aqui para depois eu arrematar. Ó, vou pegando nesses espacinhos, costurando normalmente, pegando lá na cabecinha, vou saindo aqui, você vai passar tipo um alinhável, tá? Ó. Pode sair um pouquinho mais lá na frente, precisa manter aí uma distância muito pequena, não. Só cuida para não sair do lugar aqui, tá? Então, tenta manter o mais imóvel possível a touquinha que você já ajeitou, então, pra ela não mover aí, sair do lugar certinho que você deixou. Bem, então, eu vou costurar assim, desse jeito, até chegar aqui na emenda, tá? Depois eu arremato o fio, de maneira que não apareça, e já volto aqui com vocês pra gente dar sequência, fazer o biquinho do pinguim, pra gente já acabar essa parte aqui da cabecinha.
Olha, eu vou dar uma dica. Eu terminei a costura, desci e saí aqui no mesmo buraquinho, ó. E aqui eu vou dar um nozinho, tá? Só pra não precisar ficar rematando aí depois. Então, bem um nozinho razoavelmente forte pra não também repuxar aqui demais. Bom, e agora, dei 2 nozinhos, corta aqui o excesso. E pronto, aqui finalizei a costura. Agora, vamos fazer o biquinho do nosso pinguim. Bem, para fazer o biquinho, nós vamos fazer o anel mágico. E dentro dele, nós vamos colocar 8 pontos baixos. Uma corrente, só para dar altura para o primeiro ponto. E vamos tecer aqui 8 pontos baixos. 2, 3, 4, já volto. Prontinho, estou usando a agulha 4, tá? Agora, a gente vai fechar o máximo que conseguimos aqui. Nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, nós vamos unir com um ponto baixíssimo. Desse jeitinho. Feito isso, agora nós vamos fazer uma corrente. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na carreira anterior. No caso, vamos tecer aqui 8 aumentos de ponto baixo. No mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, ó, fica até um espacinho aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos, visto que subimos só uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Então, 2 pontos baixos em cada pontinho. No total, nós vamos ficar com 16 pontos, tá? Eu volto com vocês quando eu concluir os meus 8 aumentos. Prontinho. Eu já aproveitei para arrematar o fio lá do anelzinho. E agora, para unir a carreira, nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, faço um baixíssimo. Uma corrente e vamos iniciar a próxima carreira, a carreira 3, que será ponto sobre ponto. Então, a nossa próxima carreira será ponto sobre ponto. Deu um apagão aqui, acabou a luz. Ó, no primeiro ponto, um ponto baixo. E assim, vamos ter um total de 16 pontos baixos na carreira 3. E é a nossa última carreira também, tá? Pronto, final da carreira, um ponto baixíssimo. Para unir a carreira aqui. E agora uma corrente bem apertadinha, vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de fio pra gente costurar o bico do pinguim ali, na cabecinha, tá? Vamos cortar o excesso de fio, agora a gente só vai fazer isso, ó, dobrar. O bico, ele vai ser costurado assim, ó, desse jeito, tipo meia lua, assim, tá? Então, a gente vai posicionar ele aqui e depois iniciar a costura. As emendas, eu deixo elas todas pra lateral, mas se você quiser, você pode deixar ele aqui bem no meio, ó, e costurar pra baixo, tá? Aí fica a critério de vocês, mas como o fio tá aqui, eu já aproveito e já deixo na lateral pra eu iniciar essa costura daqui pra cá. Mas fica aí a seu critério, tá? Então, vamos lá pra o biquinho, costurar o biquinho lá na cabeça do pinguim. Se você quiser, você pode marcar aqui com uma caneta fantasminha para facilitar aí para você. Olha, eu vou deixar um espaço aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos nessa valinha aqui, abaixo da 5 pontinhos, não, 5 carreiras. Abaixo da quinta carreira, ó, nessa valetinha, vai ser onde vai pegar a parte mais alta do bico e depois, né, vamos descer aqui pra lá, assim pra cá, assim, vai ficar assim, meia lua. Bem, então, a gente posiciona aqui e começa, só você deixar ela assim, ó, direto, que você vai enxergar direitinho onde vai ser a costura. Entrou lá na cabeça, ó, saiu aqui, já pegando as 2 alcinhas de trás e apenas a alcinha da frente do ponto aqui, ó, desse lado, tá?
Aí agora, você vai descer, pegando uma alcinha e duas lá de baixo, desceu direto, sai à frente. Eu vou voltar aqui, ó, antes de descer de novo lá pra cabeça, no mesmo lugar onde eu saí. Gente, não repara não, meu filho tá em casa, tá? Quem não sabe, eu tenho um filho autista. E ele tá aborrecido com alguma coisa lá. Acho que tá sem internet, que deu um apagão aqui. Ó, aí, ó, entrei, peguei, eu nem sei se vocês estavam vendo, gente. Ó, entrei aqui no mesmo lugar onde eu saí pra fazer a costura anterior e já vou entrar no próximo espaço. Ó, pego mais um espacinho aqui, costurei. Agora, novamente, ó, sem passar aqui à frente, eu entro no mesmo lugar onde eu fiz a costura anterior, para eu conseguir pegar esse pontinho aqui da frente. Saio lá na frente. Entra direto aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz a costura anterior. Sempre vai dando uma puxadinha assim, tá, gente? E agora sim, pego uma alcinha aqui e duas da parte de baixo. Saio lá na frente. Agora eu entro direto aqui no mesmo lugar onde eu costurei o ponto anterior. Assim a costura vai ficando bem bonitinha, tá? Essa primeira que eu fiz aqui, ó, ficou bem feinha. Uma alcinha aqui, duas das de baixo. Aí aqui a gente já tá descendo. Passa lá nos pontos que você acabou de costurar. Traz a linha pra cima. E agora vamos descer aqui. Deixa eu posicionar aqui novamente para ver onde eu vou. Se precisar entrar no mesmo ponto, ó, não tem problema, tá? O importante é só a costura ficar certinha. Aqui, eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado, que é a parte, né, final. Aqui, volto, né? E agora, vou entrar bem na pontinha, entrei no mesmo. Ó, aqui eu vou passar direto, tá? Pra não ficar repuxado. Entrei no mesmo ponto onde eu fiz a costura anterior. Sai um pontinho lá na frente, que é só pra finalizar bem certinho. Ó, e tá costuradinho o biquinho. Depois você vai levantar ele assim e ajeitar, ó, tá? E agora é só arrematar esse fio. Eu vou arrematar ele lá pra parte de baixo, pra ficar mais bonitinho, ó. Como essa agulha é um pouco grossa, eu vou trocar de agulha aqui e vou arrematar aqui pra lá e depois volto um pouquinho aquele arremate que eu já ensinei pra vocês, tá aí? Depois tá pronto. Vamos já pra próxima etapa. Gente, eu só tô reparando aqui uma coisa. Eu contei 5 carreiras, ó, e acabei costurando na valinha da 6ª carreira. Então, se você quiser que fique igualzinho o meu aqui, o biquinho um pouquinho mais pra baixo, você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras. Na valinha da 6ª carreira é que você vai pegar essa parte do biquinho, tá? Bem, agora é só colar o olhinho. Já colei um, vou colar o outro aqui. Passa um pouquinho de cola. Não coloque muita não, porque senão na hora que você pressionar vai dar ruim aí. Opa. O ideal é que fique nessa parte mais aqui de cima, ó, mais... Ai, meu Deus, é angular que fala, gente? Nem sei, círculo. Aonde o círculo tá mais alto aqui, ó. E fique sobrando esses 2 espacinhos aqui, que está mais baixo, ó, tá vendo? Nessa direção. Mas aí você vai fazer aí do jeitinho que você achar melhor, tá? Então, aqui já tá
Pronto, praticamente a cabecinha do nosso pinguinzinho. Agora a gente vai fazer esses negocinho que o... Ai, meu Deus, em Sharp, fala não, gente, eu esqueci o nome. Olha aqui, eu adoro esse adereço. Eu esqueci o nome. Lembrei, cachecol, tá? Vamos fazer o cachecol do nosso pinguim. Eu vou fazer no verdinho pra combinar, tá? Com a touquinha, pra se ser um kit, né? Tipo um kitzinho, igual a gente faz para os nossos bebezinhos. Bem, a gente vai fazer aqui uma corrente para iniciar, né, o trabalho, o nozinho inicial, perdão, e 51 correntes. Volto quando eu tiver as minhas 51 correntes aqui. Fiz as 51 correntes, vou pular uma, e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente seguinte, total de 50 pontos baixos. Vou voltar quando tiver aqui a minha carreira completa. Pronto. Agora, para iniciar a próxima carreira, uma corrente, virou o trabalho, pula a corrente e vamos fazer aquele ponto barro, pegando na segunda alça de cada ponto, repetindo os nossos pontos baixos. 51 pontos baixos. Nós vamos trabalhar assim até ficarmos com um total de 4 carreiras de pontos baixos trabalhadas desse jeito, usando a segunda alcinha da carreira de base ou da carreira anterior, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma até ficarmos com 4 carreiras e eu volto no final da minha quarta carreira. Olha, final da carreirinha 4, ficou assim. Agora a gente vai fazer, ó, uma corrente, virou o trabalho e vamos trabalhar pontos baixíssimos a partir do primeiro ponto de base, ó. Pulou a correntinha, né? E vamos trabalhar pontos baixíssimos para cada ponto, pegando no meio das duas alças do ponto de base. Vamos até o final, assim, 51 pontos baixíssimos. Eu já volto. Prontinho, no final da carreira, a corrente apertadinha, e aí pode cortar o fio. Agora a gente vai fazer as franjinhas. Para cada carreirinha, a gente vai colocar duas de franjinha, tá? Duas coisinhas de franjinha. Eu vou fazer aqui, ó, na mão, desse jeito. Vou colocar a quantidade que dá aqui nas 4 carreiras, 3 em cada uma. Você pode contar aí depois, tá? Você vai cortar só aqui e depois vamos aplicar a franjinha ali. Você não vai cortar aqui e aqui não, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Se for necessário, você faz mais. Eu não vou nem contar. Mas você pode fazer contando aí. Ó. Aqui eu já tenho uma, né? Então, vamos pegar só mais 2 para colocar na ponta. Vamos usar a agulha de crochê, vou usar 2. Ó, aí eu vou pegar aqui no meio. E agora, ó, passo pela alcinha que formou. Então, aí você pode também trazer essa aqui, ó, que tá mais na pontinha, pra dentro. Aí vai ficar certinho. Pra dentro daquele nozinho que a gente fez, ó. Aí ficou bem certinho. Depois você apara, tá? Deixa mais pro final. E aí, agora a gente vai novamente. 1, 2, 3. Só essas da beiradinha vai ficar com um pouco a menos, mas não tem problema. Ó, lá no finalzinho da próxima carreirinha. Trouxe bem no meio, tá? E passa pela alcinha que se formou. E assim nós vamos fazer em todas. Aqui na ponta você vai repetir o mesmo que fizemos nessa primeira, tá? Então, assim, e aqui ficou 2 sem passar no meio. Mais ajeito. Tá, vou ajeitar aqui. Ó, agora sim, tá certinho. Aí, eu vou repetir isso aqui nessa beiradinha e aqui nessas
também 4, tá? Uma em cada finalzinho de carreira. Um tufinho desse em cada finalzinho de carreira, tá? Já volto. Concluí. E aqui eu dobrei já no meio certinho para eu cortar a para aqui do mesmo tamanho. Dos dois lados, tá? Então, cortei. Prontinho. Agora vamos reservar e fazer as demais etapas. Vamos fazer agora já os pezinhos do pinguim, tá? Para fazer a patinha, nós vamos fazer um nó inicial e 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular uma corrente e aqui na próxima corrente nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Se você quiser, pode marcar nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo que você fez aqui, ó. Assim. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos. Um para cada corrente seguinte. 1, 2. E aqui na última correntinha, vamos fazer 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Vamos deixar esse fio pra cá pra gente vir arrematando. E agora, em cima do ponto do outro lado, que a gente fez do outro lado, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos. Um para cada alcinha que sobrou aqui da correntinha. 1 e 2. E aqui, exatamente onde já temos 2 pontos, vamos fazer mais 2 pontos. Aqui nesse mesmo lugar, tá? Que aí nas beiradas, nas viradinhas, nós vamos ficar com 4 pontos dentro do primeiro, né? E do último ponto. E é para unir a carreira, vamos vir aqui onde marcamos, nas duas alças do primeiro ponto. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, ó, unindo a carreira com um ponto baixíssimo. Um pontinho baixíssimo. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente para subir e vamos fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Nós ficamos aqui no total com 12 pontos. Então, nós vamos trabalhar contando com a primeira carreira até a carreira 5, só ponto sobre ponto, no caso 12 pontos. Pode marcar aqui no primeiro ponto, para você não se perder. Saber aonde você vai unir a carreira. Vai unir sempre com um ponto baixíssimo nas duas alças do primeiro ponto baixo. Eu vou concluir essa primeira carreira com vocês e depois eu volto só quando eu tiver com a minha carreira 5 concluída. A gente não repara que tem voz, tem criança em casa hoje e o vizinho aqui também tá com visita, comemorando aniversário. Então, já viu, né? E unindo aqui a carreira no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Uma corrente para dar altura para o primeiro ponto e vamos só repetir. Ponto sobre ponto, 12 pontos em cada carreira até a carreirinha 5. Já volto. Olhem, fiz aqui as 5 carreiras, vai ficar desse jeitinho, já uni com o ponto baixíssimo, uma corrente, deixa um pedacinho grandinho de fio para você fazer a costura da patinha ali depois, tá? Ainda temos a parte do meio aqui para fazer. Então, você vai fazer mais uma patinha dessa e vai reservar aqui também, tá? Pra gente poder depois estar fixando aqui na toquinha. Agora, nós vamos fazer essa parte branca aqui, que vai ficar à frente, a barriguinha do nosso pinguim. Nós vamos trabalhar com 4 pontos em relevo aqui, já prendendo ele direto aqui na da toquinha. Se você quiser, você pode fazer separado, mas eu vou fazer aqui
já unindo tudo. Então, aqui está o meio aquelas emendas que nós fizemos, ó. Então, eu vou fazer exatamente aqui nessa parte, para que esse detalhe tampe isso aqui. E a nossa touca, ó, fica assim, sem emendas, ó, aparente, tá bom? Então, por isso que eu vou trabalhar esse detalhe aqui. Então, achei aqui o meio certinho. Aqui tá a emenda, ó, tá vendo? Nós vamos trabalhar 2 pontos, andando, ó, aqui, no caso, 1 e 2 pra cá. Vou pegar em relevo. Lembrando que aqui eu tô usando a base de ponto alto aqui, tá? O mesmo furinho, na primeira valinha que a gente tem aqui, após esse furinho do centro. Peguei aqui, vou prender o fio branco, tá? Vou fazer a barriguinha dele todinha branquinha. Vou subir aqui agora 3 correntes, perdão, para representar um ponto alto. Lacei a agulha aí no mesmo lugar, ó. Eu pegando em relevo também faço mais um ponto alto. Agora eu vou seguir pro próximo furinho. Entro exatamente no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio um furinho à frente. Busquei o fio, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar, trabalhando em relevo, os 2 pontos. Lacei a agulha e agora vamos vir para o próximo ponto. Eu já estou arrematando esse fio, mas se você achar difícil, você deixa ele aqui, depois você arremata. Lacei a agulha, entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior, saio um furinho à frente, ó. Aqui, no caso, eu tava pegando 2 furinhos à frente. Deixa eu ver aqui direitinho, porque como é emenda, aí às vezes pode confundir, ó. Lacei a agulha, entrei aqui, isso mesmo, sai aqui, ó. Vou fazer aqui também 2 pontos altos. No caso, vamos ter 4 aumentos na primeira carreira. Ó, mesmo percurso, fiz mais um ponto. E agora, novamente. Entro aqui, ó, onde eu fiz o ponto anterior e saio à frente, no furinho livre à frente. E vou tecer 2 pontos altos nesse mesmo lugar, pegando em relevo, os 2. Pronto, tenho aqui meus 4 pontos. Agora, vamos fazer a segunda carreira. A segunda carreira, ela já vai ser um pouquinho diferente. Já vamos fazer aqui aumentos. Vou subir aqui 3 correntes, representando meu primeiro ponto, no mesmo lugar, ó, de onde saem as correntes, eu já faço um ponto alto. Assim, eu já vou ter o meu primeiro aumento. A sequência de aumento será aquela de um ponto de espaço entre um aumento e outro, ó. Fiz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. E assim eu vou trabalhar até o final da carreira. Olha, no último ponto vai dar um ponto sozinho, tá? E não tem problema se der um ponto sozinho no final, mas eu só vou passar uma coisa para vocês. Iniciei com aumento, terminei com um ponto sozinho. Então, para não ficar torto, eu vou iniciar a próxima carreira já fazendo um aumento. 1, 2, 3. Um aumento de ponto alto, que vai ser um ponto alto aqui no mesmo lugar, no primeiro ponto. E agora a sequência será de 2 pontos altos de espaço. 1, 2. Entre cada aumento, um aumento. 2 pontos altos sozinho. E um aumento no próximo ponto. Até o final da carreira. Vou voltar no final da carreira aqui com vocês.
Volta aqui. Pronto, finalizei a carreira com 2 pontos sozinho. Viro o trabalho, iniciando a próxima carreira com um aumento também, tá? 1, 2 e 3 correntes no mesmo ponto, ó, no mesmo lugar. Um ponto alto, temos um aumento. E na sequência, vamos trabalhar um espaçamento de 3 pontos altos sozinho e um aumento. 3 pontos sozinho e um aumento. Vamos fazer isso até o final da carreira, tá? Ó, próximo ponto, um aumento. 3 pontos sozinho. 1, 2, 3. Um aumento. No final da carreira, eu volto aqui pra gente iniciar as próximas carreiras. Ou melhor, a próxima carreira. Já volto. Agora, nós vamos trabalhar somente carreiras de ida e volta até a carreira número 10. Não vamos fazer mais aumentos. 3 pontos, representando nosso primeiro ponto da carreira. Iniciando agora a carreira 5. Vamos só fazer ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira. Chegou lá, virou o trabalho, inicia 3 correntes para representando nosso primeiro ponto da carreira e trabalha ponto sobre pontos. No caso, são 20 pontos em cada carreira a partir da 5, tá? Ou melhor, a partir da 4, né? Porque fizemos os aumentos, ficamos com 20 pontos na carreira 4. Aí, agora, vamos só repetir os 20 pontos até a carreira número 10. 10 carreiras no total. Já volto. Prontinho, aqui eu já tenho as 10 carreiras prontinhas, tá? Agora, nós vamos fazer, nas 3 próximas carreiras, uma diminuição no início de cada uma. 2 correntes, um ponto alto pela metade, tá? Lacei a agulha, venho no próximo ponto, busco o fio, tiro 2 alcinhas e agora mais 2. Aqui eu fiz uma diminuição de ponto alto. Vamos trabalhar pontos altos até faltar 2 pontos lá no final. Olha, aqui 2 pontos sem fazer, lacei a agulha, no próximo ponto eu entro, busco o fio, tiro 2 alças, deixo uma, laço a agulha, no próximo ponto busco o fio, laçou, sobrou uma, fiquei com 3, agora laço a agulha e passo o fio pelas 3 alças. Diminuição. Laço, agulha, busco o fio, faço 2 correntes, lacei a agulha, venho pro próximo ponto, busquei o fio, tiro 2 alças e agora mais 2. Fiz mais uma diminuição aqui no início da carreira. Após, nós vamos trabalhar pontos altos até faltar 2 pontos para finalizar a carreira. Aqui no final da carreira, faltando 2 pontos para finalizarmos, ó, 1 e 2, que é a diminuição da carreira anterior, vamos fazer mais uma diminuição daquele jeitinho que eu já ensinei para vocês. Pronto, virou o trabalho. Novamente, vamos iniciar com uma diminuição. Essa é a nossa última carreira. 2 correntes, laço a agulha, vem aqui pro próximo ponto, lembrando que aqui é pertencente a esse primeiro ponto, então você já vem pra cá, que é uma diminuição, aí o espaço é maior. Laço a agulha, tirou 2 e agora tirou 2. Temos uma diminuição. Após, vamos trabalhar pontos altos até faltar 2 pontos lá no final. Eu já volto. Bem, agora a gente vai costurar esse detalhezinho, assim, só você posicionar ele bem certinho, pegando aqui, ó, acima desses furinhos onde nós andamos pontos para subir e descer as carreiras, tá? Então, vamos posicionar aqui bem nessa valinha antes do nosso detalhe da barra, em barra. Posicionou, você pode colocar algumas coisas para prender aqui, para não sair do lugar. Pode colocar marcador ou alfinete, que você tiver aí,
tá? Só para não sair do lugar. Eu recomendo que prendam mais essa segunda parte aqui, tá? Porque essa aqui você vai estar segurando. Então, o ideal é que você coloque os alfinetes aqui desse lado, para que você consiga fazer uma costura mais certinha, tá bom? Então, eu vou alfinetar aqui, colocar uns marcadores, que é o que eu tenho aqui em mãos, e já volto. Eu vou começar a costura daqui desse lado, tá? Eu vou inserir o fio aqui, já saindo aqui bem na beiradinha. Vamos usar todos esses pontos da beirada pra gente fazer essa costura. Eu vou deixar uma pontinha de linha aqui para eu arrematar depois. A costura é bem simples, ó. Você pode costurar do mesmo jeitinho que costuramos aqui o bico do patinho, mas eu vou fazer uma costura mais simples aqui. Tá? Só essa costurinha, ó, entrando e saindo aqui, ó, fazendo tipo um zigue-zague. Mas você pode fazer uma costura mais elaborada aí, se você quiser, tá? Eu não vou me prender muito nesse detalhe, não. Ó, e assim a gente vai prendendo, tomando cuidado para não tirar esse detalhezinho aqui da posição, tá? Então, a costura que eu faço é essa costura simples. Se você quiser, como eu já falei, pode fazer uma costura mais elaborada aí. Mas eu vou ficar nessa costurinha aqui, que pra mim já está de bom tamanho. Bem, então, é isso. Costuro toda essa parte. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer essa parte de baixo aqui. Faltando 2 pontos para finalizar a carreira, um ponto alto e a diminuição. Vamos lá fazer novamente a nossa diminuição. E assim, nós vamos finalizar a nossa carreirinha. Uma corrente bem apertadinha e corta o fio. Aqui você não precisa deixar um fio grande, não, tá? Porque você vai arrematar ele aqui pra cá. E depois a gente vai fazer uma costura com um outro fio, tá, gente? Então, vamos precisar iniciar a costura daqui, então não tem necessidade de deixar um fio grande aqui. Eu já volto, vou arrematar os fios, esse e esse aqui, já volto com vocês. Vamos arrematar pelo avesso, hein? Olha, eu cheguei aqui na base, já comecei até a costurar, achei que tava gravando, não tava. Ó, aqui sim você faz aquela costura que a gente usou no bico do patinho. Saiu lá onde você vai costurar, ó, e vai sair um pontinho à frente. Agora, antes de fazer uma nova costura, você volta no mesmo lugar onde você já passou com a agulha. Agora sim, você entra à frente e lá naquele buraquinho que você tinha entrado antes, ó. Volta lá no mesmo lugar onde você pegou o pontinho e assim você vai trabalhando até chegar aqui, tá? Nessa outra pontinha. Eu já volto com vocês. Ó, prontinha aqui, a costura ela ficou bem feitinha, ó. E agora eu vou subir fazendo a mesma costura simples que eu usei aqui desse lado, tá bom? Só fazendo o zigue-zague, prendendo bem certinho no local que tem que ficar. Eu já volto com vocês quando eu chegar aqui em cima. Bem, eu cheguei aqui, ó, e agora só vou arrematar esses fios aqui, tá? Tanto esse quanto o outro do início. Fazer a minha vai e vem aqui, pra esse fio não se soltar, tá? Se quiser, você pode dar um nozinho aqui, ó, nesses 2 fios, depois arrematar finalizar o arremate com a agulha. Assim fica mais presa ainda. Aí você junta os 2. Como eu já arrematei o outro, né, aí não precisaria nem de fazer isso, mas eu vou fazer aqui só para mostrar. Aí vocês só podem fazer só assim, desse jeito, ou arrematar um ou outro individualmente. Ó. Pronto, agora é só cortar o excesso. Bem, agora a gente vai fazer as costurinhas dos detalhezinhos. Vamos pregar aqui a cabecinha. Deixa eu mostrar como que ficou, ó.
costuradinho. Aqui é a costura da lateral. E aqui a da base. E ficou assim, desse jeito, tá? Agora, nós vamos costurar a cabecinha aqui. Ó, bem, nesse círculo aqui, nós vamos ocupar ele só com essa parte aqui da cabecinha, ó, tá? Esse círculo. Vai ficar assim. Vou pegar a linha cinza pra gente fazer a costura. Prender primeiro o fio aqui na cabecinha. Você pode fazer de igual eu fazer. Se quiser, pode passar a cola também aqui na base. Eu vou até passar aqui pra vocês verem. Ó. Como eu falei, nós vamos ocupar toda essa primeira carreira aqui. Então, ó, você pode passar a cola toda a carreira. Quem quiser só colar, dá certo também, mas essas coisas assim, pra bebê, eu gosto muito de costurar, porque, né, tem uns bebezinhos que gostam de ficar puxando as coisas e pode acabar acontecendo de soltar, né? Ó, aqui na base da cabecinha também. E aí, eu vou colar aqui, bem certinho. Olha a direção certinho aqui que o bico tem que ficar, ó, bem no meiozinho. Eu vou aguardar um pouquinho pra cola secar. E depois eu vou iniciar a costura. Bem, a cola já deu uma boa secada. Agora a gente, ó, vai, ó, pegando um pontinho aqui na cabecinha e um pontinho aqui embaixo. Fazendo aquela costurinha simples de zigue-zague mesmo, tá? Ó, um pontinho aqui na cabecinha. E um pontinho aqui na base. Vamos circular toda aqui essa parte, tá? E no finalzinho eu volto. É só essa costura, tá? Bem, a cabecinha já está costuradinha, bem presinha. E agora a gente vai costurar as patinhas. Uma aqui e a outra aqui desse lado, tá? Eu vou começar costurando aqui essa desse lado aqui. E depois, o que eu fizer nessa, você vai repetir nessa, tá? Então, eu vou já colocar aqui o fio na agulha, a linha que nós deixamos pra costura. Deu até uma desfiada. Bem, deixa eu pegar aqui a outra. Depois eu me viro com esse fio ali. Ó, aí, agora a gente vai colocar bem aqui no início dessa partezinha branca e vamos fazer aquela costurinha simpática, tá? Pegando duas, igual a do bico, duas da parte de baixo, duas alcinhas da parte de baixo e uma alça da parte de cima. Aí vem pro próximo ponto, desce, entrou lá, saiu à frente, volta aqui no mesmo ponto que você já costurou. Uma alcinha de cima, duas de baixo, entra lá no ponto que você sai, onde você saiu. Volta no mesmo lugar. E agora sim você entra lá onde você saiu e sai à frente. E assim a gente vai fazendo na costurinha. Depois que vocês acostumarem, aí vai ser mais rápido. Ó. Então, depois de costurada aqui, nós vamos costurar a outra patinha do mesmo jeito. Agora é só arrematar o fio. Finalizei aqui. Tenta deixar o mais bonitinho aqui possível, tá? Essa parte das beiradinhas. E agora eu vou arrematar esse fio aqui por aqui, tá? Eu vou trazer ele pra cá novamente. Pra ficar arrematadinho aqui na parte de trás. Depois eu vou costurar outra patinha e após é só a gente colocar o cachecol. Eu faço assim, ó. Deixo dobradinho mesmo e passo. Deixa eu dar uma esticadinha nele. E passo aqui, ó, por dentro
Ó, agora só dar uma apertadinha e pronto. Nosso pinguim já está bem agasalhadinho. Não sei se vocês viram, mas ó, eu passo aqui por dentro e pronto, tá? E assim a gente já vai ter finalizado a nossa touquinha. Eu vou só pregar aqui o outro pezinho e já volto, tá? Bem, então aqui, ó, está finalizado o nosso pinguinzinho. Então, eu fiquei com um pinguim cinza e um pinguim da cor original, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei passar mais detalhadamente possível, tá? Para que vocês consigam fazer essa touquinha que é muito linda, tá, gente? Então, é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.